segurança. Tá, estamos de volta. Karina Manarim, adorei quando a gente foi para o intervalo, você disse alfinetadas respeitosas. Eu pedi uma palavra para definir, ela trouxe duas. Alfinetadas respeitosas. Mas foi bem educado, foi bem civilizado, mas teve as alfinetadas, né? Mas tem que ter a alfinetada. Um debate, é como disse o senador Espiridião a mim, se não tem um pouco de tensão... Não é debate. Não é debate, né? E se tem a tensão e se tem a alfinetada, eles se obrigam também a se expor um pouquinho. E aí, um pouco além, né? A ter que explicar um pouco mais também, apresentar números, rebater isso. E era exatamente esse o nosso objetivo. Levar dados, informações, para que o nosso telespectador, ou quem estava acompanhando, ou quem ainda vai acompanhar as nossas informações, porque ficou lá no nosso site, o debate está lá, né? Para quem quiser assistir. Eu vou chamar o Moisés Stucker, antes da gente continuar falando aqui sobre tudo que a gente ainda tem que falar, porque ele tem uma informação importantíssima com relação a prazo para a questão do voto em trânsito. Sim. E aí eu vou chamá-lo e a gente continua já falando sobre o nosso debate. Moisés Stucker, por favor, o alerta para o eleitor. Olha, Márcia, o voto em trânsito existe, é possível e o eleitor aí pode solicitar. Então, o voto em trânsito, ele não estará no seu domicílio eleitoral no dia da eleição, né, no dia do pleito, ele pode votar em outra cidade. Existem duas possibilidades, tá, Márcia? Uma é ele escolher o mesmo estado, se ele votar aí no mesmo estado do seu domicílio eleitoral, ele pode votar aí para presidente, senador, governador e também deputados. Agora, se ele estiver em outro estado, aí ele só pode votar para presidente da República, Márcia. E para solicitar, então, esse voto em trânsito, o eleitor tem que permanecer pessoalmente, então, no cartório eleitoral mais próximo e levar um documento oficial com foto. E atenção, o prazo para isso, né, para solicitar esse voto em trânsito, termina hoje, no dia 18 de agosto. Depois das eleições, então, o vínculo do eleitor com sua sessão é restabelecido automaticamente. 18 de agosto também é o prazo final para o eleitor que tem dificuldade de locomoção, então pedir para votar em uma sessão especial com acessibilidade, tá? O pedido deve ser feito em qualquer cartório eleitoral pelo próprio interessado ou então pelo um procurador. Então, se você quer fazer a sua parte, mas não vai estar no seu domicílio eleitoral, tem até hoje para comparecer em qualquer cartório eleitoral e solicitar o voto em trânsito. Márcia, muito bem, quero dar os parabéns aqui, né, para todo o Grupo ND, para você que mediou o debate ontem. Eu acompanhei de casa e fiquei com gostinho de quero mais quando terminou, né? É muito bom, né? O Grupo ND está de parabéns para levar, né, até todos os telespectadores, a todas as pessoas que acessam o nosso portal ND+, que é o mais acessado em todo o estado de Santa Catarina, né, esse compromisso de mostrar as propostas para que o eleitor possa fazer a escolha certa. Mas para fazer a escolha tem que votar, né, Márcia? Então o eleitor que não vai estar em seu domicílio pode pedir o voto em trânsito para fazer a sua parte. Aí, importante informação de serviço que a gente divide com vocês. Obrigada, Moisés Stucker, pelas palavras. E vou reforçar o que você acabou de dizer. É exatamente esse o nosso desafio e a nossa missão, levar informação verdadeira para que o eleitor possa escolher. Porque o poder do voto, eleitor, é seu. Valeu, Moisés Stucker. Obrigada pelas informações, obrigada pela participação. Estou de volta aqui com a Manarim para a gente continuar avaliando tudo que aconteceu ontem. Você separou três trechinhos. Um do Jean, um do Moisés e um do Espiridião a mim. Vamos começar com o do Jean? Deixa eu só explicar um pouquinho antes de... Por favor, claro. Do trechinho, porque o que eu separei do Jean? Porque o Jean Loureiro, ele foi prefeito de Florianópolis e quando ele se colocou nessa corrida eleitoral, todas as pessoas falavam que apesar da gestão aprovada em Florianópolis, ele precisava se fazer conhecer, porque ele não é conhecido no estado. Ele precisava estadualizar o nome. Atravessar a ponte. Uhum. Isso é o que se fala do Jean Loureiro, né? E ele foca muito nisso agora, gente. E por isso que eu estou falando de estratégia, por isso que eu citei. E aí, no debate, ele já citou aí rodovias estaduais quando se falou de infraestrutura. Vamos ver? Nós temos um sistema rodoviário sobre 3 rodovias principais federais, a BR-101 ligando de norte a sul pelo litoral, a 282 ligando do extremo oeste até o litoral catarinense e a 470 interligando essas 2 rodovias. Mas muito mais do que essas rodovias, nós temos uma malha viária consistente de rodovias estaduais, que o estudo da Fiesc também apresenta, por exemplo, na região oeste, 70% em condições precárias.
E nós vamos ter que, nesse momento, travar um grande debate de que medidas podem ser tomadas para mudar essa triste realidade em Santa Catarina. Então, Marcelo, percebe que a estratégia já é, né, realmente, Discurso conheço estadual. o Oeste, conheço a rodovia, vou fazer isso. Então, a gente percebe que essa estratégia do Jean já atravessou a ponte, né? E ele diz que vai consolidar isso no programa eleitoral gratuito, que aí já é outra parte da campanha. Que, aliás, tem reunião essa semana, hoje ou amanhã, se não me engano, no Tribunal Regional Eleitoral. Sim, até para definir a ordem da apresentação isso mesmo. dos horários. Vamos para outro trecho? E aí, separei um trecho também do governador Moisés, Isso. Que é nesse mesmo tema de infraestrutura, que o governador, ele cita aí o governo anterior, porque o governador, ele usa muito a estratégia de dizer o que ele fez, claro, ele é o governador, ele tem o que apresentar, certo? Mas ele também cita muito a história do governo passado, de como ele pegou o governo, e ele fala disso também nesse trecho. Vamos ver, Rodô. E a gente tem investido, como bandeira principal do nosso governo, estamos investindo efetivamente em rodovias, por exemplo, na manutenção e na revitalização de rodovias, 6 vezes mais que o governo anterior. Nós assumimos o governo em 2018 com 74% das rodovias estaduais em condições ruins ou péssimas. Hoje, nós temos 24% dessas rodovias ainda em condições ruins ou péssimas. Ou seja, a gente conseguiu efetivamente avançar, mesmo em pandemia, mesmo enfrentando a crise sanitária, sem deixar de fazer projetos, sem descuidar da economia do nosso Estado. Governo anterior, que, aliás, agora dá apoio a ele, né? O Tramontim aproveitou e deu uma alfinetada elegante. Isso. O Tramontim, aliás, é um alfinetador super elegante. E ele foi nesse assunto. Inclusive, quando o governador colocou isso, eu mesmo tinha comentado com a Vanessa, e olha, o governo anterior... Na verdade, ali parece que ele quis alfinetar o próprio Jean, porque o Jean tem o PSD apoiando ele, né? E o PSD o governo anterior era do Raimundo Colombo, né? Que tinha ali o Eduardo Moreira como vice. Aí o Eduardo ficou no final. Então, o Eduardo, o MDB, hoje está com o governador. E o Tramontim foi na jugular do governador, mas ele conseguiu se sair. O governador está muito preparado para responder essas perguntas, porque ele já tem uma noção de onde vai ser atacado, né? Inclusive, até acho que ontem ele nem foi tão atacado assim, para ser o governador. Geralmente, quem está no poder é sempre o mais atacado. Com certeza. Né? Vamos para o último trecho que você separou, depois a gente fala mais de uma forma geral de tudo que a gente viveu. Então, eu separei um trecho aí do senador Esperidião Amin, que chamou muito a atenção, porque tem uma briga entre o senador Esperidião Amin, não é bem uma briga, é uma disputa, né? Senador Esperidião Amin e Jorginho Melo, para saber quem é o candidato do Bolsonaro em Santa Catarina. E apesar do Jorginho Melo ser do partido do Bolsonaro, estar lá com o número do Bolsonaro, eu não sei se ele estava muito nervoso, mas ele esqueceu de pedir o voto para o Bolsonaro. E só quem pediu foi o Esperidião Amin. Vamos lá, foi a última fala do senador. Vamos ver, Rodô. E vamos votar em Jair Bolsonaro. Essa foi a última fala, porque no final eles tiveram 30 segundos cada um deles para fazer as considerações finais. E o senador Esperidião Amin, terminou pedindo o voto. Jorginho realmente não falou não pediu voto e nem falou muito sobre o presidente Bolsonaro. O Jorginho foi o único que trouxe uma grande torcida, né, para o debate. Ele tem ideias, mas ele ainda está um pouco na hora de aprofundar os projetos, ele ainda se perde um pouco. Então, o Jorginho, eu acho que ele até estava um pouco nervoso, talvez ele até tenha esquecido, mas chamou muito a atenção essa história do Esperidião pedir o voto para o Bolsonaro e assumir isso como mesmo da campanha dele. Eu estou com o presidente da República. E chama muita atenção também, ainda como candidato Décio Lima, fala mais do presidente Lula do que nas próprias propostas que ele tem para o Estado, né? Isso, na questão do Décio, é aquilo que a gente sempre comenta, Márcia. A impressão que o Décio deixa é que é muito mais importante diminuir ou ultrapassar o Bolsonaro em Santa Catarina, mais ou menos um troco daquilo que aconteceu em 2018, quando Santa Catarina elegeu o Bolsonaro com uma diferença muito grande do Haddad, que era o candidato do PT. Então, assim, a impressão que fica, ele fala tanto do Lula, que ele foi até com o adesivo, né, do Lula, e inclusive teve uma parte do debate que tu tivesse que pedir para ele se conter um pouco, porque ele começou a falar que o Lula não foi condenado, que ele é um injustiçado. Então, ele ainda tem que descer para o Estado, apresentar um pouquinho mais projetos para cá,
né? Essa parte que a Manari está comentando é que momentos antes, ele tinha pedido um direito de resposta num confronto de ideias com o senador Jorginho Melo. O senador falou alguma coisa do candidato Lula, Do Lula. E aí ele pediu direito de respostas. Aí a nossa orientação jurídica, a nossa coordenação da campanha avaliou e logo depois veio dizendo que não, está negado o direito de resposta, não houve injúria, ele não foi citado. E aí ele esperou uma oportunidade, foi logo a seguinte oportunidade. Para responder. Ele começou respondendo e eu disse, não, candidato, eu respondo o que eu estou lhe perguntando, né? Porque esse é o papel da mediação ativa, que é o que a gente está propondo com esse novo parabéns. formato. Nossa, a condução do debate foi excepcional. Eu recebi repercussão, assim, de pessoas comentando, inclusive o formato do debate, porque ficou dinâmico, as pessoas gostaram. E até teve gente que disse, olha, poderia esticar um pouco mais. Então ficou um gostinho de quero mais. Isso é muito importante, porque chamar atenção para a política e para políticos conversando é difícil também, né? Para que as pessoas prestem atenção. E nós conseguimos alcançar isso ontem. Parabéns para vocês também. A Vanessa da Rocha, que também fez toda a organização de tudo isso que a gente está vivendo aqui no Voto Mais e tal. E a Manari ficaram nos bastidores ali, segurando o internauta, porque a gente teve uma audiência maravilhosa, Sim, né, durante sim. todo o processo, desde as 7h30 da noite até o horário que terminou. Então, vocês também ali fizeram um trabalho bacana. Registro em 3 mulheres. Isso eu achei bem interessante. Vocês Perceberam isso também. Comentaram? Perceberam. Coisa Perceberam boa. E parabenizaram. Que bom, né? Eu acho que é interessante também que nós possamos estar ocupando aí um espaço. O Márcia, mas para encerrar, Por favor. eu acho que eu anotei também a questão do Ralph, né? O Ralph, ele conseguiu uma liminar, agora ele é candidato através dessa liminar, porque tinha aquela confusão no Se PROS, podia, né? não podia, sim. E ele entrou no debate meio que o atirador, né? Ele que entrou com um processo de impeachment contra o governador Moisés, ele foi o autor de um dos processos, ele é advogado, mas o que se percebeu é que ele não estava muito focado mais no governador Moisés, ele estava atirando um pouco no Jean Loureiro. Eu notei. Né? Eu não vi, porque eu não estava lá no estúdio, mas me contaram, e aí tu vai me confirmar ou não, que ele tentou puxar até um parabéns para o Moisés lá no final, não sei se Eu ia isso encerrar procede. contando isso. Procede. Puxou um parabéns, porque o outro governador estava fazendo aniversário. E aí ele no final disse, aniversário tem que ter bolo. Só no final, quando já tinha acabado o debate. E aí o governador não deu muito caso, não. Mas ele insistiu, ele até puxou a música. E aí foi engraçado que o Bueira virou e disse assim, ô governador, aniversário a gente comemora com amigo, né? E ficou aquele clima. Teve esse bastidorzinho. Então, olha, então a gente percebe mesmo que ele parece que quer se aproximar, não sei, tem alguma coisa no ar aí, né? E o Jorge Bueira, né, que citou agora, Jorge Bueira foi um ex-deputado federal, também colocou as propostas dele, mas ainda não conseguiu também. Acho que ele precisa também focar um pouquinho mais, acho que ele está meio cuidadoso. Aliás, o Jorge Bueira, eu recebi uma informação ontem que o vice do Jorge Bueira foi trocado. Trocou, não é mais o Dalmo, né? Isso, o Dalmo desistiu, declinou, e agora é um advogado também de Joinville, o Adilson Buzzi. Muito bem, gente, se deixar, a gente fica aqui até amanhã de manhã falando sobre os bastidores da política. Você volta sexta, você já vai para Criciúma hoje? Vou, daqui a pouco, saio daqui e já vou para Criciúma. Então, boa viagem para você. Muito obrigada. Continue, por gentileza, acompanhando todos os nossos bastidores para a gente poder dividir com o nosso telespectador aqui na próxima sexta-feira. Obrigada, parabéns pela sua condução ontem também. Parabéns. É sempre um prazer dividir